lá é 20 na 10. Só se você for o gênio da lâmpada, mais inteligente que o professor, você vai receber 18. Se você for, tipo assim, extremamente inteligente. Pensa numa pessoa inteligente. O cara é foda. Você vai ganhar 17. Mas é muito difícil você ganhar 17. Se você for muito inteligente, na verdade, você vai ganhar um 16. Quanto Então, que você tirava? essa é a vibe. Cara, então... Quando você vai... Eu sempre fui A. A é tipo assim, você tá no top da porcentagem. Tem A, B, C, D. Eu sempre fui nota A em todos, mas em termos de nota, variava entre 14 e 16. Em algumas matérias eu tive 17, 18, mas não era na faculdade de Direito. Porque isso aí na faculdade de Direito é quase impossível. Mas eu diria que a minha média era entre 15 e 16 lá em Coimbra, o que é muito. Tanto que quando eu fui encerrar meu intercâmbio lá, né? Que eu mostrei o meu papelzinho lá com as notas, eu mostrei lá o meu boletim pra mulherzinha da Universidade de Coimbra. Ela pegou assim, legal, assim. Nossa, essa caneta de presente. Ela quis me dar um presente. Alguma coisa, acho que ela nunca tinha visto um estudante da Universidade de Coimbra que tivesse nota como eu tive. O que aconteceu lá na Universidade de Coimbra? Eu me senti muito desafiado. As aulas eram muito densas de conteúdo, cara. Sabe, não sei se vocês passaram por isso. As duas aqui fizeram faculdade, né? Você fez biologia, você fez estética e mídias sociais digitais. Não sei se vocês já sentiram isso, mas eu sentia que as aulas eram rasas. Rasas do tipo assim, parece que o professor um dia antes fez um resuminho, fez uns slides com base num livro. Que bosta! Eu senti isso mais na BA do que na EMB, mas sim. Sim. Tipo assim, eu sentia que a aula, o nível de profundidade da aula era tipo assim, o cara pegou 2 livros, resumiu um pouquinho desses livros assim num slide e tá apresentando o slide como se fosse um seminário. Essa era a impressão que eu tinha. E se a gente vai reclamar, a gente que é aluno fresco, idiota, que não sabe dar valor a né? a Tem aula. muito isso de tipo assim, Não nossa. é? Eu pensava assim, não, tem que valorizar o professor. Depois que eu fui lá pra Coimbra, mano, o primeiro que começa é que você ser professor da Universidade de Coimbra é uma honra extrema. O que eles têm lá? Pelo menos na faculdade de Direito. Toda matéria tem 2 professores. Toda matéria tem 2 professores, até mais. Mas Não assim, juntos, não? com certeza 2, muitas vezes, mas não sempre. E toda aula, toda matéria na faculdade de Direito da Universidade de Coimbra tem teoria e prática. Então você foi na Direito Constitucional. Você vai ter as aulas de teoria e você vai ter as aulas de prática. Então, aqui normalmente você teria 2 aulas por semana. Lá você vai ter 4 aulas por semana daquela matéria, porque vai ser 2 teorias e 2 de prática. Quem dá aula de teoria é o professor catedrático, é o cara que é dono da cadeira, o cara que é o fodão naquele assunto. É o mais pica que tem. Então ele vai chegar lá, mano. Ele, por exemplo, eu tive aula de Direito Constitucional com João Loureiro, que era discípulo do Canotilho, que é um cara muito foda lá, que basicamente influenciou muito a escrita da Constituição portuguesa. Ele vai te dar um conteúdo muito técnico, muito denso, muito filosófico. Você sente que, cara, aquilo ali tem profundidade. O que tá certo, porque é universidade, é ensino superior. Não é ensino base, é ensino superior. O ensino não pode ser qualquer coisa. E daí as aulas práticas vão ser professores ajudantes, que eu não sei o nome exato, mas são professores que ainda não são o grau mais foda. Então eles auxiliam o professor a montar as aulas, eles dão as aulas práticas. Por quê? Porque eles estão treinando para ser o professor mais foda. Saquei. Então não é tipo assim, passei num concurso público e tô pegando aqui a aula na universidade, ou então passei aqui, fui contratado porque tenho um mestrado e vou começar a dar aula, vou pegar... Não. Lá, pra você ser o professor dono da cadeira que vai dar aula, você tem que ser muito pica. Você começa sendo o auxiliar pra você aprender com o professor fodão. Olha que louco. E outra, ser professor da Universidade de Coimbra é uma honra enorme. Eu fiz 9 matérias lá, o que é muito acima da média. Geralmente falam assim, você vai pro intercâmbio, faça 2, 3 matérias. Sempre falam isso. Você fez 9 por semestre 9 no ou total, 4 no e ano? 5. Ah, tá. Isso é acima da média. O pessoal fala sempre assim, não, você vai no intercâmbio, faça 2, 3 matérias pra ficar tranquilo, você vai ter mais tempo pra viajar, fazer várias coisas. Cara, eu fui por outro lado. Pra estudar, meu. Eu quis tô indo lá fazer pra mais estudar. matérias, mas olha só que curioso. Eu fiz o intercâmbio dos meus sonhos, porque eu fiz o currículo dos meus sonhos. Eu estudei tudo o que eu queria
e apenas o que eu queria. Lembra que você falou, pô, Aham. lá na Dinamarca o pessoal não se sente obrigado a assistir a aula, então todo mundo tá interessado. Era eu em todas as aulas, porque eu escolhi estar ali. O que acontecia? Eu, como estudante lá, intercambista, eu tinha um privilégio que nem os estudantes de lá têm, que é, eu podia fazer matérias de qualquer faculdade da Universidade de Coimbra. Sendo que lá, se eles querem fazer fora do curso, eles têm um limite e ainda tem que pagar. É tipo uma coisa meio grotesca ali. Eu podia meter o louco. Só que poucas pessoas aproveitam isso de verdade. Eu hackei o sistema. O que eu fiz? Eu entrei no site da Universidade de Coimbra, dica pra você. Entrei no site da Universidade de Coimbra e eu vi a ementa de todos os cursos que me interessavam. Então, assim, eu entrei na ementa de filosofia, entrei na ementa de jornalismo, entrei na ementa de letras. Todos os cursos que eu achava interessante, eu entrei e vi as matérias. E eu comecei a anotar as matérias que me chamavam a atenção. Por exemplo, lógica. Tinha uma matéria de lógica dentro de filosofia. E daí o que eu fiz? A Universidade de Coimbra permite isso. Que você só escolha as matérias mesmo que você vai fazer umas 3 semanas depois de começar as aulas. Eles te deixam dar um atestado. E daí o que eu fiz? Nossa, aí Eu sim. assisti todas as aulas que eu queria para eu ver qual eu mais gostava. Que demais! Então, por exemplo, lógica. Eu fui lá, só que eu achei a aula meio chata, o professor meio parado. Então, Já cancelou. até era um conteúdo interessante, mas não tava me chamando, não me chamou atenção. Bum, saí. Aí no meu primeiro semestre, quais são as matérias que eu fiz? Direito Constitucional, sendo que Direito Constitucional eu já tinha feito na Universidade de Natal. 1 e 2, eu já tinha completado Direito Constitucional. Eu fiz de novo. 1 e 2 em Coimbra, fiz um ano inteiro. Mas aí eles não pegam as leis de Portugal pra falar, por exemplo? Sim. Mas qual que é a diferença? Porque quando você estuda, eu estudei Direito Constitucional. Quando você estuda a Constituição, você vai estudar muito sobre Direito Constitucional no geral, a teoria do Estado. E claro, você vai estudar a organização do Estado português, mas mesmo isso é muito legal para você fazer um paralelo com o Brasil. Ah, tá. Tá bom. Então é muito interessante. Eu, pelo menos, gosto. Sempre gostei de Direito Constitucional. E daí, eu fiz Direito Constitucional, primeiro semestre. Direito Constitucional, Oficina de Teatro, que era uma matéria dentro do curso de teatro, que eu fiz com o Railson, que era lá meu colega de quarto. Fiz inglês, sendo que o inglês não era qualquer inglês, era uma matéria tipo inglês 3, dentro da faculdade de letras, que era com uma professora do Reino Unido, que não falava nada de português, e a matéria e o conteúdo de inglês não era nada como você já viu. Era assim, eu comecei a aprender a argumentar em inglês. Faz aí uma redação argumentando em inglês. Apresenta aí um seminário mostrando os prós e os contras do Brexit em inglês. Era esse grau. E eu amava tanto, a professora era muito fofa. Chamava Penélope, eu não sei se ela ainda tá viva, porque ela era muito velhinha. E faz 6 anos, né? Mas eu cheguei a trocar e-mails com ela. E daí a Penélope Stonehouse, é o nome dela, Oh, não, do Reino chique. Unido. É. Eu chegava mais cedo pra ficar batendo papo com ela. A gente criou uma amizade muito grande. Ela me indicava livros Que legal. pra eu ler em inglês. Então, ela falava, cara, eu não falava em inglês, né? Ela falava em português. Não falava em português, falava em inglês. Olha, tem esse autor aqui que eu amo, que ele faz thriller jurídico, você vai gostar que é de direito, que é o John Grisham. Então, o John Grisham foi o cara que escreveu aqueles livros, que tem muitos filmes agora. A Firma, que é aquele filme do Tom Cruise, classicão de advogado. O livro é do John Grisham. O que mais? O Poder e a Lei, que tem até uma série agora, mas teve um filme com o Matthew McConaughey, que é aquele cara muito foda que fez True Detective e Interstellar. Tem esse filme, O Poder e a Lei. É do John Grisham. Então, John Grisham tem muitos livros. Aí eu li John Grisham em inglês. Pronto. O Júri. É um filme mais conhecido. Que é do livro The Runaway Jury, do John Grisham. E daí ela ficava me indicando o livro, a gente tomava chá juntos. Foi uma Que puta de uma imersão ali. demais! Por isso que eu melhorei o meu inglês lá. Porque eu Que tive demais. aula de inglês com ela. E ainda ficava trocando ideia com ela. E ficava trocando ideia em inglês com as pessoas em Coimbra. Porque Coimbra é uma cidade global. Ah, tá. E daí o que acontece? Aqui no Brasil, se você fala inglês em qualquer lugar, as pessoas já olham assim pra você, ó. É. Metido. Você acha que é metido, snob, exibido? É. Ninguém tem vontade de falar inglês aqui. Fala inglês em qualquer lugar, pra ver se não vão te julgar. Lá em Coimbra, normal. Você tá aqui, do nada você tá falando inglês, e é normal, faz parte do dia a dia. As aulas eram em português ou em inglês? Inglês. Todas? Eu tinha metade das aulas em inglês, porque direito constitucional é em português. Aí eu tinha oficina teatro era em português, mas daí eu tinha
inglês, que era em inglês, e tinha inglês jurídico, que foi outra matéria que eu tive super legal lá, que era um cara do... Não sei se ele era da Escócia, mas era um cara também lá do Reino Unido, da Grã-Bretanha, no caso, que ele falava os termos em inglês lá do Common Law, que tem o Civil Law e o Common Law dentro da tradição jurídica. E daí ele ensinava os termos lá do Common Law, e era muito legal. E essa aula era em inglês, o cara não falava nada de português. Então eu fui pra Coimbra, mas eu tive aula em inglês. Aí no segundo semestre, eu fiz alemão 1. Eu já tinha feito alemão no Brasil. Fui lá, fiz de novo. Alemão. Inglês de novo, com a mesma professora. Direito constitucional de novo, porque eu gostei. Negociação internacional. Nossa! Negociação internacional, esse era em português. Era com uma professora que era muito pica, tipo, era uma professora que ela participava de negociações importantes de Estado, assim, e ela dava essa matéria na FEUC, que é a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, dentro do curso de Relações Internacionais. Então era uma matéria de Relações Internacionais que eu fiz enquanto estudante de Direito, negociação internacional. Que demais. Que da hora. E eu tive que escrever um artigo científico de negociação internacional para passar nessa disciplina. Eu fiz. E até hoje, se você for lá na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e lá em um certo instante vai estar o artigo que eu publiquei lá. Que legal. Adorei. E fiz, por fim... Qual que foi a outra matéria? Inglês, alemão, direito constitucional. Ah, sim. Nossa, essa foi foda. O nome era Introdução ao Pensamento Jurídico Contemporâneo. Só que grande. De introdução não tinha nada. Era tipo assim, era filosofia do direito de um modo muito mais avançado que eu já tinha visto no Brasil. Filosofia do direito é a gente perguntar assim, por que o direito existe? Tá. O que é o direito? E daí, só nessas perguntas você já se fudeu. Já tem 1 milhão de correntes. Não, é difícil. Aí, nessa matéria, Introdução ao Pensamento Jurídico Contemporâneo, a gente estudava filosofia do direito muito profundamente. E daí, o que aconteceu como consequência disso? Tanto que, essa matéria, os portugueses fugiam. Era uma matéria optativa e ninguém fazia. A aula era sempre assim, 5 pessoas na aula. Por quê? Porque era muito difícil, a professora era muito exigente e baixava a nota dos caras. E como lá tem muita competitividade, inclusive, para você conseguir bolsa, você tem que estar no top lá performando. Então, eles são muito competitivos com nota, eles fogem das matérias que são mais difíceis. Eu não. Eu não tava nem aí. Na verdade, eu sempre fui atrás das matérias mais difíceis. E daí eu fui lá. Pra você ter ideia como a matéria era difícil. A prova era com consulta. Você pode levar livro, você faz o que você quiser, meu filho. Essas são as piores. Nossa, Boa são sorte. as piores. Mano, tem literalmente histórias da galera chegando com um carrinho de mão cheio de livros. Eu, quando for... Um dia eu vou ser professor universitário, mas por hobby, não por dinheiro. Porque eu já vou ser multimilionário, quiçá bilionário, e eu vou estar ensinando porque eu gosto de ensinar. E eu... Cara, minha prova vai ser exatamente assim. Minha prova vai ser, olha... Fudida. É com consulta. Olha que lindo. É com consulta, em Você dupla. pode consultar livro, você pode consultar internet, você pode consultar os seus colegas. Na verdade, eu vou sair da sala. Você pode fazer o que você quiser, tá bom? Tchau. Só que, qual que é a grande jogada? A prova é difícil, a prova é extensa e tem um tempo limitado. Então você não tem nem tempo de ficar conversando. Nossa, me ajuda. Não tem. Cada um tá consultado, não sei porque é muita coisa. Vai lá tentar achar a resposta no livro que você não sabe onde tá. E outra, é uma pergunta que te faz pensar. Não é uma pergunta que a resposta é copiou colou. Então, assim, aguardem. Aguardem as minhas provas. Não é o Enem, né? O Enem não é uma coisa... Vai ser legal. Vai ser uma prova... Vai ser tão gostoso. Gente, ó, vai ser tão gostoso. Dia de prova. Dos alunos, dia de prova é meu dia preferido, que eu posso sair da sala, posso tomar um café. Beleza. Gente, você pode colar. Cola, fala o que você quiser. Tô de boa. Eu vou assistir uma aula. Eu também. Não que eu consiga... Vocês vão querer assistir? Eu quero. Não, só assistir. Você só aquelas pessoas bem ouvinte, assim, não fazer prova. Tô passando de boa, assim. A gente vai cuidar da sala dele enquanto estiver dando prova. Vamos lá. Só sei que lá na Universidade de Coimbra, eu pude fazer o meu currículo dos sonhos. Eu falei assim, cara, olha que incrível. Eu escolhi as matérias que eu queria, sem limites. Eu escolhi matérias super diversas, teatro, línguas, filosofia, tudo que eu quis. E eu estudava isso porque eu gostava, então eu era muito motivado. E por isso que eu tive um resultado tão grande.